Fala investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Sanepar, empresa do setor de saneamento, uma das queridinhas do mercado. Empresa que vem tendo uma grande queda ao longo dos últimos anos. Será que ela está num excelente momento de compra, assim como eu estou dizendo? E os seus dividendos, será que eles vão crescer nos próximos anos? E vamos ver tudo isso nesse vídeo. Fica aí, vamos para análise sem enrolação. Iniciando aqui a análise da Sanepar de ticker SAPR4. A gente consegue ver que o valor está hoje em R$ 3,53 e que o seu dividend yield está em 6,68%. Lembrando que dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído ao acionista por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Também é importante que todos saibam que a média de distribuição das ações do Ibovespa é de aproximadamente 4,5%. Então a gente consegue ver que hoje em 6,68% a ação está distribuindo aproximadamente 2% a mais do que a média das outras ações do Ibovespa. Outra informação importante é que nos últimos 12 meses ela distribuiu aproximadamente 23 centavos por ação. Mas essa análise serve para a gente saber se esse dividendo vai continuar assim nos próximos anos, se ele vai aumentar ou vai cair. Então vamos seguir com essa análise. Aqui mais uma vez o indicador em 6,68%. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico histórico. Aqui na avaliação do seu gráfico a gente já consegue ver que de 2020 até 2021 houve um crescimento do dividend yield, sendo que em 2020 estava em 4,04% e hoje está em 6,70%. A gente consegue perceber que desde 2016 até hoje a ação vem distribuindo um percentual de dividend yield muito similar, estando entre 4% e 6%. Outro ponto importante é que a média de distribuição de dividend yield da Sanepar é 6,57% e hoje em 6,70% está um pouco acima, o que é um ponto positivo nesse momento. Então, pensando numa projeção futura, a gente pode ter como referência algo em torno de 5% e 6%. Outro indicador importante para a gente é a distribuição de dividendos consolidada da Sanepar. E outro ponto importante no gráfico é que ela não deixou de distribuir dividendos desde 2008 até 2022. E a gente consegue ver num gráfico macro que a sua distribuição de dividendos vinha sempre crescente ano após ano. Isso é o que nós buscamos. Porém, no ano de 2020, assim como a maioria das empresas, teve uma queda na sua distribuição. Isso seguido com um pequeno aumento em 2021. A gente consegue ver que em 2009 a Sanepar distribuiu aproximadamente 3 centavos por ação. Em 2014 ela distribuiu mais ou menos 17 centavos por ação e em 2019 ela distribuiu aproximadamente 29 centavos por ação. No ano de 2021 ela teve uma distribuição consolidada de 22 centavos por ação. Até o momento, em 2022, ela já distribuiu aproximadamente 11 centavos por ação, mas a projeção dos especialistas é que ela distribua aproximadamente 6,9% de dividendos. Outro ponto importante para quem está buscando renda passiva mensal é a frequência na distribuição de dividendos das empresas. O que nós buscamos sempre na nossa carteira é que o conjunto das empresas paguem mensalmente para a gente uma boa quantidade de dividendos. Sendo assim, quanto mais frequente a distribuição de dividendos, melhor para nós. Aqui a gente já consegue ver que em 2019 ela distribuiu em junho. Em 2020 ela também distribuiu em junho. Em 2021 ela distribuiu em junho também. E em 2022 ela até o momento já distribuiu em junho. Ou seja, avaliando os anos, ela distribui normalmente uma vez ao ano. Porém, os especialistas dizem que ainda existe chance dela distribuir mais esse ano. Agora vamos avaliar aqui o indicador mais importante para uma distribuição de dividendos, o dividend payout, que diz pra gente quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. O ideal para todas as empresas é que ela não distribua mais do que lucra e também não distribua quando estiver em prejuízo. Sendo assim, ela não pode ter mais de 100% de payout nem um payout negativo. O ideal para nós é que ela tenha uma distribuição de não mais de 75%. Sendo assim, ela ainda teria 25% dos seus lucros em caixa para reinvestimento interno. Com isso, ela poderia aumentar os seus lucros futuros e posteriormente aumentar assim a sua distribuição de dividendos. Sendo assim, com o mesmo número de ações, nós teríamos um crescimento dos nossos recebimentos ano a ano. E esse é o nosso objetivo. Aqui no gráfico a gente já consegue ver que a sua média de distribuição é de 40%. Sendo assim, na maioria das vezes ela retém aproximadamente 60% dos seus lucros para reinvestimento interno. Ou seja, ela não é uma ação que está parada, ela tende a se desenvolver ao longo dos anos. Um ponto bastante importante aqui para a gente avaliar é que ela tinha uma distribuição de média de aproximadamente 47% e que em 2019 caiu para 30%, o que provavelmente foi um acúmulo de lucros para novos investimentos. E a empresa também passou por um período de crise hídrica, então ela reteve parte dos seus lucros para manter como provisionamento. Então a gente consegue ver que em 2021 a sua distribuição dos lucros
lucros foi menor do que a sua média. Então a gente tem que avaliar no final de 2022 para ver se essa distribuição vai seguir a sua média ou vai seguir os padrões dos últimos anos. Com isso, a gente já consegue ver que ela é uma boa pagadora de dividendos, mas que ainda tem espaço tanto para crescimento como para aumento da sua distribuição de dividendos. Agora que você já sabe sobre os dividendos da empresa, a gente vai falar um pouco sobre o seu preço. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, inscreva-se. Esse é o único meio de fazer o nosso canal crescer. E se você está querendo se desenvolver, vou deixar aqui embaixo um curso da Suno Research para você aprender a viver de dividendos. A Suno, que é uma das maiores casas de análise do Brasil. Lá você vai aprender a precificar as ações e como montar uma carteira toda voltada para os seus rendimentos. E lembrando que você tem 7 dias grátis para desistência, então vai lá no link e aproveita. Agora vamos falar do valuation da empresa. Na análise do gráfico do preço dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que houve um grande crescimento até mais ou menos o período de 2020 e depois uma queda no seu preço. Sendo que há 5 anos atrás ela custava R$ 2,83 e hoje ela custa R$ 3,53. Nesse período de 5 anos, ela teve uma valorização de aproximadamente 24,38%. Mas ela já chegou no início de 2020 a R$ 6,49, o que era um crescimento de aproximadamente 130%. Avaliando o gráfico aqui do último ano, a gente consegue ver que a ação praticamente andou de lado, sendo que há um ano atrás ela custava R$ 3,70. Sendo assim, ela teve, até hoje, uma desvalorização de aproximadamente 4,32%. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de valuation da empresa. Começando com o P sobre L, que indica pra gente uma proporção entre o preço atual da ação e os lucros produzidos por ação. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quantos anos a empresa retornará pra gente em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal para esse indicador é que ele seja menor do que 15 para considerarmos em linhas gerais uma ação barata com relação aos seus lucros. Mas claro que nesse momento em 4,76 estamos vendo que ela está sim barata. Mas será que ela sempre foi nesses padrões ou ela está realmente barata hoje? Vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico de histórico. Aqui no gráfico a gente consegue ver que ela sempre foi menor do que 15, sendo que ela teve o seu maior valor em 2012 de 11,16. A gente consegue ver que a sua média histórica é de 7,08. Então, hoje ela está abaixo dessa sua média, o que é um ponto bastante positivo para quem está querendo comprar a empresa. O que a gente consegue notar é que desde 2019 o indicador da ação vem caindo, ou seja, ela está ficando cada vez mais barata com relação aos seus lucros. Sendo que em 2019 ela demorava aproximadamente 10 anos para retornar em lucros o que nós investimos nela e hoje ela está retornando em aproximadamente 5, o que é bastante positivo. O que é bastante impressionante que a gente consegue notar é que ela está no seu segundo menor ponto da história, só perdendo para 2015, onde estava em 3,64. Então sim, a gente pode considerar que ela está hoje barata com relação aos seus lucros produzidos. Por falar em lucros, vamos dar uma avaliada aqui no gráfico do lucro líquido da empresa. E a gente já de cara consegue ver que o gráfico é praticamente uma escadinha, o que é bastante positivo, ou seja, ela vem crescendo a sua lucratividade e tendo cada vez mais lucros a cada ano, o que é muito positivo mesmo para uma empresa. Isso é um dos melhores padrões para a gente avaliar que uma empresa é boa. A sua quantidade de lucros vem crescendo ano a ano. A gente consegue ver que em 2013 ela lucrou aproximadamente 402 milhões de reais e em 2021 ela teve um lucro de aproximadamente 1,17 bilhão de reais, que é realmente impressionante. Ela mais do que dobrou os seus lucros. Isso valida aquela informação que eu passei com relação ao payout, de que ela era uma empresa que se desenvolvia ao longo dos anos. Seu lucro líquido vem crescendo regularmente. Outro indicador bastante importante de valuation é o P sobre VP, que indica pra gente uma proporção entre o preço da ação e o seu valor patrimonial. O indicador P sobre VP igual a 1 indica que a ação está condizente com o seu valor patrimonial. O ideal é que esse indicador seja menor do que 1,5 para que a gente considere essa ação barata com relação ao seu valor patrimonial. Isso em linhas gerais. Vamos dar uma olhada no seu gráfico de histórico para saber se ela sempre esteve dentro desses patamares de 0,66. E rapidamente a gente já consegue ver que isso não é normal. Ela passou de 1,72 para 0,66 em apenas 3 anos. Ou seja, nos últimos 3 anos, ela vem ficando cada vez mais barata com relação ao seu valor patrimonial. A gente consegue notar que hoje ela está abaixo da sua média histórica, que é de 0,97, sendo que hoje ela está sendo negociada bastante abaixo do seu valor de patrimônio. E assim como no P sobre L, o indicador hoje está no seu segundo menor ponto da história, estando somente mais alto do que no ano de 2015, que foi 0,38. Então sim, ela está também barata com relação ao seu valor patrimonial.
Mas lembrando que por ser uma estatal, ela corre alguns riscos que outras empresas não correm. Então por isso, normalmente ela fica um pouco mais barata do que as outras empresas em média. Ou se você chegou até aqui é porque esse vídeo realmente está te ajudando. Então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E para você que não tem tempo de analisar as suas ações, mas gosta de investimentos, eu vou deixar o link aqui embaixo da assinatura da Suno Premium, que é o plano de melhor custo-benefício de uma das melhores casas de análises do Brasil, a Suno Research. Lá você vai ter uma carteira recomendada de ações de dividendos, uma carteira recomendada de ações de valor para crescimento e uma carteira recomendada de fundos imobiliários, além da carteira também de reserva de emergência. Fora isso, você vai ter uma análise individualizada de cada ação que você quiser em relatórios com preço teto, seus riscos e seus benefícios. Então entra aqui no link aqui embaixo. Essa foi a análise da Sanepar. Um abraço e até a próxima!